Saudações a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos falar sobre faca consagrada. A faca de axé, mão de faca. Temas de hoje. Eu tenho minhas entidades consagradas, mas ainda não tenho uma faca consagrada. Eu mesmo posso consagrar uma faca para mim? Outro ponto. Eu já tenho uma faca consagrada. Eu posso consagrar uma outra faca para mim? Outro detalhe. Eu tenho mão de faca. Eu posso usar a faca de uma outra pessoa, faca esta consagrada de outra pessoa? Existe alguma regra no que diz respeito na escolha da faca? Sobre estes assuntos vamos falar hoje. Estamos novamente. Algumas pessoas entraram em contato ali no link que fica embaixo dos vídeos, sugestões e críticas, e algumas entraram em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, perguntando: Barão, não vai mais ter vídeos? Calma, gente. O que acontece é o seguinte: no final de semana, que era para postar no vídeo, nós tivemos exatamente a coincidência de começar a atividade intensa para os políticos. Lógico, isso é a cada 2 anos, né? Que nós temos aí atividades com os políticos, mas deu a coincidência de cair exatamente no final de semana em que ia o vídeo para o ar. E nós temos uma característica que é de brasileiros, e os políticos também são brasileiros, né? Eles não deixam de ter esta característica, que é deixar tudo para a última hora. Então, quando se tem eleições e chega ali a 10 dias do dia da votação, aí eles começam a procurar ajuda espiritual. Ao invés de procurar antes, não, deixam para a última hora. Então, algumas atividades nós temos que deixar para depois das eleições e outras atividades também nós temos que cancelar. Enfim, aqui estamos. Vamos para a primeira dúvida. De alguma forma, a pessoa já tem ali algumas entidades consagradas, tá? Consagradas por outra pessoa, entregue a elas. Se for consagrada pela própria pessoa, já falei isso várias vezes, tá? Já expliquei o porquê, veja os vídeos anteriores, então não vamos entrar em questão sobre isso, tá? Então, você tem suas entidades que foram consagradas por um outro religioso entregue a você. Mas por algum motivo, vocês não têm mais ligação, tá? E você não tem uma faca consagrada. Você mesmo pode consagrar esta faca? A resposta é não. Nós devemos ter a consciência de que, em qualquer atividade espiritual, quando nós vamos adquirindo o conhecimento, e nós estamos nesta prática, adquirindo conhecimento, você também vai adquirir deveres e direitos. Então, a única pessoa que pode consagrar uma faca é aquela pessoa que já recebeu uma faca consagrada. Da mesma forma, a única pessoa que pode consagrar uma entidade é aquela pessoa que já tem as suas entidades consagradas, já tem a sua faca consagrada. Então, se você não tem uma faca consagrada, você não pode consagrar uma faca para si mesmo. Mas, outro detalhe, vamos então a um outro ponto. Nós temos aquela pessoa que é denominada feiticeiro, tá? O feiticeiro, ele não tem entidades consagradas. O feiticeiro, ele às vezes tem um altar consagrado, que até foi consagrado por ele mesmo. Isto nós não somos contra, tá? Mas agora ele quer fazer os trabalhos dele com o sacrifício de animais. O feiticeiro, ele pode ter uma faca consagrada? Sim, ele pode. Esta faca pode ser consagrada por ele mesmo, já que o altar ele mesmo pode consagrar? Não. Mão de faca é um direito que você recebe de uma outra pessoa. Então, o feiticeiro,
aquele que não tem entidades consagradas, aquele que tem o seu altarzinho ali e faz feitiços, independente do tipo de feitiço, que faz simpatias, que faz bruxarias, esta pessoa, ela pode sim ter uma faca consagrada. Então, neste momento, o religioso que vai consagrar esta faca para o feiticeiro, ele irá consagrar aquela pessoa como feiticeiro, de fato, naquele momento, consagrando aquela pessoa como feiticeiro e, ao mesmo tempo, estará consagrando uma faca para aquele feiticeiro. Esse procedimento ele pode ser feito presencialmente e também à distância, ok? Agora vamos adiante. Então, você tem uma faca consagrada. Esta faca te dá o direito de consagrar uma nova faca para você mesmo ou para terceiros? Depende. Depende do seguinte detalhe. Se o mestre que consagrou aquela faca para você informou a você que aquela faca é apenas para feitiços, oferendas e para sacrifícios nas entidades já existentes, isto significa que aquela faca é uma faca de trabalho. Não é uma faca mãe. Chamamos assim de faca mãe, eu principalmente chamo de faca mãe, aquela faca mestre, a faca de mestre, tá? Então, a faca que um adepto de quimbanda, de culto aos orixá, de uma umbanda cruzada, de um candomblé, não vamos falar de candomblé, tá? Porque muitos candomblés têm regras totalmente diferentes. Mas, então, a maioria das práticas religiosas onde nós temos o sacrifício de entidades, nós temos mais de um tipo de mão de faca. Tem a mão de faca para trabalhos e tem a mão de faca de mestre. A mão de facas para trabalho é a mesma mão de faca do feiticeiro. Então, é apenas para trabalhos, oferendas e sacrifício em cima das entidades já existentes. Você não pode dar vida a algo novo. Quem dá vida a algo novo é mestre, ou seja, faca mãe. A mão de faca de mestre. Entenderam? Se você tem uma faca que é só para trabalhos, você não pode consagrar uma nova faca, nem para você, nem para terceiros. Você não pode fazer o sacrifício para consagrar uma nova entidade, nem para você, nem para terceiros. Você não pode fazer a consagração, por exemplo, de um oráculo. Ok? O máximo que você pode é, por exemplo, fazer a consagração de uma proteção espiritual. Mas agora vamos adiante. Você é mestre. A sua faca é uma faca de mestre, o que eu chamo de faca mãe. Você pode consagrar uma outra faca para você? Sim, pode. Você pode fazer a sombra várias vezes. Eu chamo de sombra, tá? Então, esta aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esta aqui é a minha faca mãe. Eu não sei se ela vai pegar aqui porque eu não estou conseguindo ver lá atrás. Eu vou até fazer a volta aqui, só um minutinho. Ó, essa aqui é a minha faca mãe. O cabo, chifre de cervo e é uma faca de aço damasco. Ok? Então, há muito tempo eu estava procurando uma faca com esta qualidade que esta aqui tem, tá? Em aço damasco. Já tive outras facas de aço damasco e não tive a excelência que esta faca tem. Esta faca aqui, só para vocês terem uma ideia, eu pego um pedaço de couro e passo ela só no couro, não passo na chaira, não passo em pedra, não passo em nada. Antes do sacrifício eu pego a faca e passo só no couro e ela fica cantando, que é uma beleza. Mas, voltando ao assunto, nós podemos, quem é mestre, pode fazer o que eu chamo de sombra várias vezes. O que é sombra? É sacrificar e fazer a consagração, tá, de uma nova faca, que é a réplica da faca mãe, a réplica da sua faca de axé. E você pode mudar, sim, a faca principal. Digamos que a faca que você ganhou, recebeu, tá,
Era uma faca que, na época, você não podia comprar algo de muita qualidade, você não podia comprar algo muito sofisticado, e você comprou a faca que deu para comprar. E hoje em dia você quer trocar essa faca. Você pode? Sim, você pode trocar essa faca. O que você faz? Vai fazer todo o processo que é para a consagração de uma faca dentro da sua prática religiosa. Se tem que fazer ali, ó, tem que fazer o mieró, faz o mieró, se tem que enterrar em algum lugar, enterra em algum lugar. Você vai fazer o mesmo passo a passo como se você fizesse para terceiros. E faz para você mesmo, sem problema algum. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho em uso, hoje em dia, 5 facas. 5 facas. Eu tenho esta que eu mostrei para vocês, que já tem alguns anos, que é a minha faca mãe, tá? Esta aqui, acho que ela tem uns 7 anos, que ela é a faca mãe, ok? E eu tenho esta, que é a minha faca principal. Eu tenho mais 2 que eu gosto de usar em ambiente externo. E aí eu tenho uma chácara, e lá naquela chácara nós temos alguns espaços onde eu trabalho, e em 3 espaços eu tenho em cada um deles uma faca diferente. Porque eu gosto de trabalhar assim. Até porque eu tenho fascinação por arma branca. Então, como vocês podem ver aqui também, nós temos ali um espadim, que este aqui ele foi presente de um maçom, tá? E essas outras 2 aqui foram presentes de minha mãe e meu padrasto nas viagens que eles fizeram. Mas enfim, dando continuidade. Você pode sim fazer a réplica, a consagração de uma nova faca para você, certo? Dando andamento ao nosso assunto, você tem mão de faca. Você pode usar a faca consagrada de outra pessoa? Depende. Não basta apenas ser mão de faca. Da mesma forma, como nós estávamos comentando, que existem 2 formas de consagração de facas, existem 2 tipos de faca, a faca de trabalho e a faca mãe. Você, se tiver apenas mão de faca para trabalhos, você não pode usar a faca de outra pessoa. Mas, se você já é mestre, ou seja, você tem mão de faca, faca mãe, você é mestre, aí sim você pode usar a faca consagrada de outra pessoa. Entenda, a força espiritual não está no objeto. O objeto, ele vai ser a extensão da sua mão naquele ato a ser executado. Então, não vai ocorrer nenhum efeito colateral, seja para você ou seja para o dono da faca, você estar usando a faca de outra pessoa. De maneira alguma. Porque a faca, ela já é um instrumento de defesa inicial. Isso significa que, diante de tudo aquilo que você tem consagrado, a faca é a sua primeira defesa espiritual. A primeira defesa espiritual de você e do ambiente em si. Por isso que, muitas vezes, você pegou a faca, afiou, cortou lá 2, 3 aves, e depois de 3, 4, 5 dias, uma semana depois, você vai pegar a faca está cega. Ué, como é que essa faca ficou cega? Ah, essa faca tem um fio ruim. Não, muitas vezes não é o fio ruim. Muitas vezes é a faca vibrando energias protetivas e, com isso, ela vai perdendo o fio. Por isso, a minha recomendação, sempre, todas as semanas, dê uma olhada em como está o fio da sua faca. Ah, não vai usar a faca? Mesmo assim, vai lá e dá uma olhada como é que está o fio da faca. Se a faca perdeu o fio, afie a faca novamente. Não precisa falar nada, não precisa acender vela. Isto é algo natural. A faca, naturalmente, é a sua primeira defesa espiritual. Ok? Eu já tinha terminado a gravação, aí me lembrei de fazer um comentário, já que eu acabei falando que a faca é a primeira defesa espiritual que você tem. Ok? Isto não é necessário você falar nada, pedir nada, acender vela, nada. Naturalmente, a faca é uma defesa espiritual. Porém, para que você tenha melhor aproveitamento deste ato natural, faca fora da bainha.
faca fora da bainha e com o fio virado para a porta. Para o ambiente onde está. Não se deixa, pelo menos, sobre o meu conhecimento, não se deixa o fio apontando para as entidades, tá? O fio é apontando para a porta, o fio apontando para a saída, certo? Aí você aproveita com melhor intensidade esta característica natural da faca. E depois que eu terminei o vídeo, eu percebi que eu não engatei o microfone, não engatei no telefone. Então o áudio não está uma maravilha porque eu esqueci de engatar o microfone no celular. Mas a gente sempre acaba tendo alguma coisa aí a perceber depois que termina os vídeos, ok? Agora vamos continuar. Voltando ao assunto, vamos lá. Você, mão de faca, mestre, pode usar a faca consagrada de qualquer outra pessoa. Digamos que você vai fazer o trabalho na casa de uma pessoa, esta pessoa é adepta do culto ao qual você estará trabalhando, tá? Mesmo que não seja uma pessoa iniciada por você, mesmo que não seja um filho de santo, seja apenas um cliente. E este cliente, ele também é adepto e ele tem uma faca consagrada. Você chegou lá e esqueceu a sua faca. Acontece. Acontece sim, gente. Acontece. Esqueceu a sua faca. E chegando lá, o que você faz? Você pode sim usar a faca daquela pessoa, desde que ela permita e se sinta bem com isso. Caso contrário, aí não, você tem que voltar lá na sua casa, lá e pegar a sua faca, tá? Mas, lógico, eu vou só comentar, tá? Mas é lógico que você não pode, por exemplo, pegar uma faca de orixá para fazer um trabalho de quimbanda. Você não pode pegar uma faca de quimbanda para fazer um trabalho de umbanda. Você não pode pegar uma faca de orixá e fazer trabalho para egum. Não, gente. Aí não dá. A faca tem que ser compatível com aquilo que você vai trabalhar, ok? Muita atenção sobre isso. Eu, muitas vezes, quando eu vou viajar, eu não gosto de despachar a bagagem, eu gosto só de andar com uma mochila e uma outra sacola, tá? Eu gosto assim, ó, de ser o mais simples possível. Então, quando eu vou a trabalho a outros estados, e eu gosto muito quando eu vou atender ou fazer trabalhos para pessoas que já têm a iniciação em algum culto e tem faca consagrada, porque daí eu uso a faca dela. Aí eu não preciso despachar a bagagem, porque em aeroportos, né, faca só é possível na mala despachada, em bagagem de mão não pode. E isso eu faço com muita frequência, jamais tive nenhum problema, por experiência própria. Eu, quando vou trabalhar nas casas de outros religiosos aqui mesmo na região, eu também, se a pessoa tem faca consagrada, eu uso a faca da pessoa. Em casas de meus discípulos, se eu vou fazer algum trabalho, muitas vezes eu faço outros trabalhos em casas de meus discípulos, porque aqui o espaço às vezes fica sobrecarregado. Sobrecarregado que eu digo é de muito trabalho, não tem espaço físico, tá? Uso a faca deles sem problema algum, ok? Então é isso. Muito importante. Quem afia a faca é seu próprio dono. Isto, eu quero dizer o seguinte: se você não tem experiência em afiar faca, comece a aprender. É fácil, não é difícil. Lá no meu site, www.magobarão.com, lá nós temos um link onde eu ensino a afiar facas para sacrifícios, porque a afiação de uma faca para cozinha é de uma forma e faca para sacrifícios é totalmente diferente, tá? Pode parecer, é cortar carne, é furar carne. Não é igual. Não é igual. Então, faca para a cozinha se afia de um jeito, faca para sacrifícios é outro totalmente diferente. Vá lá no meu site, tem um link onde eu ensino a afiar facas para sacrifícios, certo? É isso aí, meus amigos. É possível sim você usar a faca de outra pessoa. E agora o último detalhe. Existe alguma regra sobre a escolha da faca para ser consagrada? Eu recomendo o seguinte: uma faca consagrada, o nome já diz, né? É sagrada.
é uma faca especial. Não pode ser aquelas facas que você vai ali, aquela faca de açougueiro que você compra de faca de cabo branco. Uma faca de cabo de madeira. De repente a madeira não é tão boa assim. Eu recomendo que use o padrão. O que é o padrão nas facas que nós vemos ao decorrer de décadas, ao decorrer aí de todos estes anos? A faca com cabo de osso ou cabo de chifre são as melhores. Ou por quê? Porque aquele material é um material natural, é um material que representa a transformação, ou seja, a transformação de um ser vivo que acabou perdendo a sua vida e agora ganhou uma nova utilidade. Mesmo na transformação daquela vida, se tem energia e se tem utilidade. O fio, aí, meus amigos, vai de cada um, tá? Não existe nenhum fio ruim. Ruim é você não saber afiar a faca, beleza? Nossas observações sobre faca de axé são estas. Espero ter ajudado de alguma forma e para todos agradeço por terem esperado. Desculpe a demora pelo vídeo e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.